Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que bem. Então, esta semana, a minha intenção é passar para vocês outras funções que o Glut pode oferecer para vocês. Que até agora, o que a gente viu? A gente viu até agora que a gente pode chamar funções do Glut por meio das teclas normais do teclado, de A a Z, de 0 a 9, tá? Mas existem outras funções que podem ser usadas para mim chamar, para mim interferir no projeto da gente, tá? Então, e uma das funções, ela diz respeito ao tempo. Eu posso fazer qualquer uma das três transformações que nós vimos, a escala, a rotação ou a translação, eu posso fazer ela com base numa tecla que eu digitei, é claro, foi isso que vocês fizeram, aquela atividade de push e pop que vocês estão fazendo é com base numa das teclas normais, tá? Mas eu posso fazer funções com muitas outras interfaces. Por exemplo, as teclas especiais, ESC, Ctrl, Shift, F1, F2 e assim por diante. Eu posso fazer com base no mouse, eu posso fazer com base no tempo, como eu falei. Eu posso fazer com base em algo que eu não consigo definir e, portanto, eu uso um idle, né? Então, para isso, pessoal, eu vou passar para vocês um PowerPoint, tá? Aonde deixa eu ver se eu tenho ele fácil aqui. Aqui tá o fonte que eu vou passar o fonte para vocês também. Fiquem tranquilos, tá? Mas eu tenho um PowerPoint aqui que é o da esse que eu compartilhei com vocês, que é o das funções de callback, tá? Essas funções aqui, permitam-me apresentar a vocês, elas são todas as funções que vocês podem utilizar para fazer os projetos de vocês, tá? Então, primeiramente, eu listei as funções aqui, ó. O display function, que vocês já conhecem, que é a função para desenhar. Reshape function, que é alterar o tamanho ou propriedades da janela que você está usando. O keyboard function, que é a função de teclado, das teclas normais do teclado, principalmente de A a Z, de 0 a 9, mais claro, os sinais ali, né? A gente tem o teclado, percentual, barra, mais, menos e tal, né? Que vocês já usaram várias vezes. Aí aqui começam as novidades. O Special Function, que ele é para você usar teclas especiais. Mouse Function, que é para usar movimentos do mouse. Glut Motion Function, que é para quando eu estou arrastando o mouse. Então eu clico o botão do mouse e arrasto, o que é diferente de eu capturar a posição do mouse e tal, né? O Passive Motion Function, que é mover o mouse sem ser com a tecla clicada. O idle, que são qualquer outras funções, tá? Vamos para o próximo slide. E aí, o time function, que nós vamos ver o exemplo prático daqui a pouquinho, tá? Como usar? Eu deixei para vocês daí aqui uma espécie de colinha de como é que eu uso cada uma dessas funções que eu listei aqui em cima, tá? Então, por exemplo, o display function, eu crio uma função, desenha, e aí chamo ela pelo glut display function, e aí na hora que eu crio a função, eu crio o nome da função que eu coloquei aqui, então, se eu coloquei desenha, aqui eu coloco desenha, e a entrada é um void, tá? Reshape function recebe um inteiro, que é a largura, um inteiro, que é a altura quando eu crio a função, e eu chamo ela assim, reshape function. Keyboard function, eu chamo aqui o nome da função, e o nome da função recebe, tá? Eu tenho que criar uma variável pro caractere e uma para a posição x e y do mouse. E assim vai indo, todas as demais aqui eu criei uma colinha, tá? E aqui eu tenho como as teclas especiais,
você tem que saber o código da tecla, eu criei aqui uma listinha das teclas especiais. Então, por exemplo, quando eu quero chamar a função, por exemplo, insert, é GluTK insert que eu uso, né? Então aqui eu tenho uma colinha das teclas especiais, tá? Com isso aqui, eu vou querer que vocês façam um programinha simples, tá? Que, vamos lá, vocês vão fazer um programinha simples, que quando eu aperte a tecla F3, tá? Ele crie uma forma geométrica na posição onde está o mouse, tá? Então eu estou ali com o mouse, sei lá, na posição tal ali, onde eu estou com o mouse, aperto F3, ele cria uma forma lá, sei lá, um triângulo, um shell point, qualquer coisa assim, tá? Então esse é o primeiro exercício que vocês terão para fazer, tá bem? Agora eu quero mostrar isso. Por que eu vou dar esse exercício para vocês um pouco maior? Porque eu fiz o meu programinha agora nesse feriado antecipado que teve e quando eu fui rodar o programa eu percebi que eu errei uma medida. Errei umas medidas lá e o meu programinha ele funciona perfeitamente, mas não nas medidas que eu queria. Então eu ia corrigir quando eu tive uma ideia interessantíssima. Eu vou pedir para vocês corrigirem esse programa para mim, tá? Então, a correção desse programa vai levar talvez 15 minutos, 10 minutos, talvez, tá? E esse programa outro que eu pedi agora é um pouco mais de tempo, tá? Lembrando que todos os programas que nós estamos fazendo são programas, por enquanto, didáticos, para vocês entenderem como é que funcionam as coisas, do jeito que eu estou explicando. Depois eu vou dar para vocês fazer um programa que vai ocupar mais tempo de vocês. Eu quero que vocês façam um joguinho da geração Atari. Aí aquilo lá vocês terão muito mais tempo para fazer e será um programa totalmente inédito feito por vocês, tá? Porque por enquanto vocês estão assim, não sei se eu estou aprendendo direito. Porque eu pego o programinha que o Wagner fez, dou umas mudadas lá e sai. Eu não sei se eu estou entendendo bem. Não sei se eu não tivesse esse código original do professor, eu faria. De repente alguém pode estar com essa insegurança, né? Então nós vamos fazer um programa, um joguinho da Atari lá no final das contas, que aí sim vocês vão poder dizer, não, velho, eu aprendi mesmo, porque senão, velho, isso aqui o professor não disse nenhuma único caractere que eu tinha que codificar para fazer isso. Então vai dar tudo certo, tá? Vamos ao exemplo que eu quero passar para vocês hoje. E não se preocupe que esse código fonte do exemplo eu também vou deixar lá. Tá? Então o primeiro exercício é, com base nesse slide aqui, fazer um programinha que quando eu clicar com o mouse no lugar lá, clicar com o mouse não, quando eu tiver apertar a tecla F3 no meu teclado, e onde está com o meu mouse vai sair uma forma geométrica lá, qualquer a forma não me importa muito, tá? E o outro programa, vamos ver o outro programa então, é a animação. A animação é o quê? A animação consiste numa transformação do objeto, ou seja, ou uma escala, ou uma rotação, ou uma translação, ou claro, uma combinação de mais de uma dessas aí, e que essa mudança não depende da interação do usuário, ela depende do andamento do tempo. Tá? Isso é a animação, ok? E o jogo, o que é? Bom, claro que o jogo pode ser até jogo esses que você faz perguntas, a pessoa responde, etc e tal. Mas os jogos modernos, vamos colocar assim, consistem no quê? Consistem numa combinação de uma animação com transformações que você faz com base em interação do usuário. Então, uma parte dos objetos está tendo um movimento baseado no tempo e outra, uma transformação baseada no tempo, e a outra parte dos objetos está tendo uma transformação baseada numa interação tua, ok? Isso daí se transforma num jogo. Então, começando a ganhar forma nosso estudo. Então, vamos lá. Aqui tá minhas bibliotecas em Standard.io, StandardLib, Glut e tal. O tamanho da janela, altura de 400, largura de 600, que eu criei.
E aí eu criei duas variáveis, float. Nós vimos na última aula que eu poderia ter criado o float próprio do OpenGL, mas eu criei um float comum aqui, o tx e o ty. Criei duas variáveis. Aí eu criei mais duas, chamada step do x e step do y. Então, x step e y step. Que eu coloquei aqui como 4, tá? Pô, vocês podem mudar se quiserem. Aí eu prototipei as minhas functions aqui em cima, para eu poder fazer na ordem, né? Para eu poder fazer o main, depois as funções, da maneira mais ou menos próxima do que a gente lê. E aqui começa a função main. A maior parte delas eu nem vou ficar correndo muito, porque vocês já devem estar careca de saber. Ele suporta janelas, single RGB, tamanho da janela, posição, criar a janela, tudo isso vocês têm visto desde o primeiro exemplo, então eu estou passando mais batido. Então, a primeira função reshape function, que é configurar o tamanho da janela. Vamos lá, reshape function. Tela deve ser o nome da variável. Display. Aqui eu abro a matriz de... Não dá. Qual que era a função aqui? Sobe aqui. Tela, tá certo aí. Ok, vamos lá na função tela. Tela. Ele abre a matriz de projeção, limpa a matriz de projeção, liga a visão ortogonal da janela e só. Então aqui eu só liguei o ortogonal. Agora vamos para a próxima. Display. Muito bem. A função display é a função de desenhar. Cadê o display? Display. Abre a matriz de modelagem, limpa a matriz de modelagem, define que a cor de fundo será azul. Notem que agora eu coloquei um valor de alfa aqui, ó. Coloquei o R, o G, o B e o A aqui. Embora eu tenha usado só RGB lá em cima, isso é uma começando a trabalhar com a ideia do alfa, tá? Se bem que o alfa nós vamos trabalhar mais na área de 3D daí, quando chegar no 3D. E aí limpa a janela com esse azul que eu criei. Aqui eu comentei o translate porque eu quero que ele fique lá na função de desenho. Então eu podia ter apagado aqui, mas eu achei melhor comentar para vocês se ambientarem nessas mudanças do meu código. Aí eu determinei que a viewport, ou seja, a tela que será visualizada, será do tamanho da janela. Não vai ser split screen, vai ser o tamanho da janela. E chamei a função de desenhar. Tá. A função de desenhar minha, ela limpa de novo a matriz de modelagem e ela ajusta o plano cartesiano para o meio da tela. Tá? Eu preferi chamar agora na função de desenhar dessa vez. Aí eu fiz o que? Eu desenhei um triângulo. Então primeiro eu defini a cor, que é vermelho, e aqui eu coloquei a posição dele aqui, ó, do menos 100 até o 0 e até o 100, menos 100 vai ficar mais ou menos no meio o triângulo, ok? Aí aqui eu criei uma variável GL, a função translate, e eu coloquei como valor da função translate a variável tx e ty, que vocês devem lembrar lá em cima que eu coloquei ela como variável global. Ah, professor, que feio usar variável global, não sei o que, eu sei, tá? Mas é que, como eu disse, eu quero que vocês se concentrem no que eu estou explicando aqui e não fiquem perdendo tempo com orientação a objeto e muito menos às vezes tem algum erro porque a pessoa não transferiu a variável e tal. Se o Manassés me pega, ele me mata, porque ele diz, Wagner, os caras chegam lá na estrutura de dados e ainda usam função global para enviar valores para function, que raiva que me dá, né? O Manassés fica
toda vez que ele está corrigindo alguma coisa que vê assim, ele fica nervoso. E agora eu fiz no meu exemplo. Bom, então esse glquads aqui, ele vai ser feito depois de uma função translate aqui, certo? E essa função translate, ela tem dois valores que são com base numa variável. Vamos voltar agora à nossa main para ver o que mais que a gente chama depois do desenho lá. Aí tem o teclado, eu acho que só coloquei uma tecla para sair aqui, se eu não me engano. Vamos ver o que eu coloquei no teclado. Keyboard. Gente, não precisava nem ter colocado nada aqui, né? Tudo bem. Eu tinha ideia de colocar uma tecla de sair aqui, acabei não colocando. E aí essa é a novidade da matéria. Isso aqui é a novidade. Tá? Glut Timer Function é uma nova função de callback aqui. E ela vai ser chamada a cada 150 milissegundos, vai ser chamada a função anima e vai receber um valor inteiro 1. Tá? Então vamos lá. A função anima recebeu o valor inteiro aqui, que eu poderia fazer essa animação com base num valor, né? Eu poderia, por exemplo, passar tipo dupla velocidade, ou 3 para tripla velocidade, né? Mas eu aqui acredito que vocês não vão ter nenhum exemplo que eu queira ocupar esse valor. Bom, eu estou dizendo o seguinte aqui. Se o TX for maior que 300 ou TX menor que 300, aí eu inverto a variável xstep, tá? Se for maior que 150 ou menor que 150, eu inverto a variável ystep. Então eu coloquei uns limitadores aqui no TX e no TY. Depois que ele atendeu esses limitadores, o que eu faço é aumentar no valor de xstep o TX e aumentar no ystep o valor de y. Tá. E essa função vai ser chamada quando? Essa função vai ser chamada a cada 150 milissegundos. Ok? Bom, e o quanto é que eu vou aumentar no TX, no YX? Eu vou aumentar aqui o valor de 4 que eu coloquei nessa variável. Tá joia? Então, depois aqui eu coloquei uma série de impressões aqui na tela para as pessoas enxergarem o quanto está valendo cada variável aqui enquanto ela anda. E aí eu mando redesenhar e eu chamo a função timer function a cada 150 milissegundos. Então eu mesmo chamo ela de novo. Tá joia? Bom, então onde que está sendo ocupada essa... Eu estou percorrendo demais para cima baixo aqui, né? Vou acabar deixando vocês tontos. Onde está sendo chamado esse TX e esse TY? Vocês devem lembrar que ela vai ser chamada lá um pouco antes de eu desenhar o quadrado. Então eu desenho o triângulo, aí aqui, ó, antes de desenhar o quadrado, eu uso o TX e o TY, certo? E daí eu desenho o quadrado. Então, o que vai acontecer é que esse translate vai mudar a cada 150 milissegundos. Vai mudar em quanto? Em 4. Querem ver o resultado disso? Sim. Ó, o resultado disso é que o meu quadrado está andando. A cada 150 milissegundos, ele atualiza a função do translate em 4. Então dá essa sensação que está andando. E aqui está meu erro. Ó, eu queria bater ele aqui, ó, no rodapé inferior e aqui, nos 4 cantos. E eu errei o embaixo e no lado. Vocês, quem sabe, já têm até enxergado onde está meu erro. Por que eu acertei em cima e do lado da direita e errei aqui e embaixo? E o segundo exercício de hoje é corrigir esse meu errinho aqui, que eu errei um valor ali, tá? Então vocês
Percebam que com isso eu fiz uma animação, tá joia? Eu fiz uma animação. Então, o exercício de vocês será corrigir a minha animação e corrigir aquele meu fazer aquele programinha com duas funções lá de callback lá, o F3 e o clique do mouse, tá? Então, vejam que isso aqui não tem muita novidade, mas tem muito impacto na produção de vocês. Agora vocês podem produzir uma coisa animada, não é? Tá joia? Então, isso será útil para a gente fazer nossos futuros projetos. Então, pessoal, é isso, tá? Vocês agora façam essas duas práticas que eu pedi para vocês aí. E na próxima postagem nós vamos começar a discutir vamos dizer assim, a dor de cabeça do pessoal que produz jogos e animação, etc e tal, que é a colisão, tá bem? Então até a próxima postagem. Tchau, tchau.